A suspensão das verbas do orçamento secreto por um presidente que está de saída e que passou 2 anos dizendo que não tinha poder nenhum sobre ele. Uma decisão que atinge um deputado em campanha de reeleição pelo comando da Câmara. Uma decisão que atinge também o presidente eleito, que negocia com esse deputado e se vê na iminência de tomar uma decisão favorável ao orçamento secreto, depois de ter dito que ia acabar com ele durante a campanha. Mas uma decisão que pode ter um caminho diferente no fim das contas, que pode vir da justiça. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Dia seguinte à edição de um decreto do presidente Jair Bolsonaro suspendendo a liberação de 7 bilhões e 700 milhões de reais para o pagamento de emendas parlamentares do relator, também conhecidas como orçamento secreto. O Bolsonaro justificou a medida dizendo que estão faltando recursos em outras áreas, devido a uma série de bloqueios que o governo tem feito para cumprir o teto de gastos estabelecido na Constituição. Já foram 15 bilhões de reais congelados, incluindo um corte recente no Ministério da Educação que botou em risco o funcionamento de universidades federais até o fim do ano. Além disso, o Bolsonaro apresentou um projeto de lei ao Congresso para remanejar as verbas do orçamento secreto para pagar despesas obrigatórias como o salário de servidores. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a ordem do Bolsonaro é para o governo não pagar mais nada de emendas do relator até o final de 2022, no último mês do seu mandato. E acontece um dia depois do PT, o partido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, anunciar que vai apoiar a recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados, em eleição que acontece em fevereiro de 2023. Uma das principais lideranças do Centrão, que é o grupo de parlamentares conhecido por trocar apoio ao governo da vez em troca de recursos e cargos, o Lira chegou ao comando dos deputados em fevereiro de 2021, com o apoio do governo Bolsonaro, e desde então atuou como aliado do presidente, pautando votações conforme os interesses do governo e segurando a avaliação de mais de uma centena de pedidos de impeachment contra o chefe do executivo. Em 2022, em troca de apoio para usar a máquina pública de forma desenfreada para tentar se reeleger, o Bolsonaro reservou no orçamento de 2023 mais de 16 bilhões de reais para as emendas do relator, para o orçamento secreto. Na prática, a suspensão dos repasses do orçamento secreto impede o Lira de honrar acordos para bancar a sua reeleição ao comando da casa. E deixa para o Lula o ônus de liberar esses recursos assim que ele sentar na cadeira em 2023. Além disso, é uma medida bastante didática sobre quem manda no orçamento secreto. Uma medida que contradiz o discurso de campanha do Bolsonaro, derrotado nas eleições presidenciais desse ano. Não tenho poder sobre o orçamento secreto. Eu não tenho qualquer acesso ao orçamento secreto. Então, realmente, esse dinheiro, 18 bilhões atualmente, seria muito melhor distribuído para outras áreas do governo. Eu não tenho acesso, eu não sei para onde vai o dinheiro desse tal orçamento secreto. Pode perguntar para as senadoras aqui que elas te responderão com toda certeza. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Agora, por favor, Josias, fala que eu comprei com orçamento secreto. Você ouviu aí falas do Bolsonaro em debates e sabatinas na TV. Em todas essas falas, ele diz que não tem nada a ver com as emendas do relator. Mas, na verdade, esse mecanismo de distribuição de recursos só ganhou a cara que tem hoje por causa do Bolsonaro. Em 2019, o presidente e o seu secretário de governo, Luiz Eduardo Ramos, enviaram uma mensagem ao Congresso autorizando que as emendas do relator deixassem de ser um instrumento para ajustes pontuais no orçamento para se tornarem uma ferramenta para criar novas despesas. A partir daí, os relatores do orçamento na Câmara e no Senado, parlamentares escolhidos pelos presidentes dessas casas, passaram a ter o poder para dar aval a deputados e senadores para destinar recursos para suas bases eleitorais. Tudo isso com um agravante. Ao contrário de outras emendas parlamentares, as emendas do relator não são públicas.
Ou seja, não tem registros públicos de qual deputado foi beneficiado, nem com quanto dinheiro ele foi beneficiado e nem para onde ele repassou esse dinheiro. Daí esse nome, orçamento secreto. E a responsabilidade do Bolsonaro sobre esse mecanismo não está só no fato dele ter criado ele. Como ficou claro hoje, o Congresso só reserva no orçamento os recursos para emendas do relator. Quem efetivamente paga é o governo. E agora, de saída do cargo, depois de ter liberado o Congresso para gastar 33 bilhões de reais em orçamento secreto nos últimos 2 anos, o Bolsonaro resolveu suspender esses repasses. O orçamento federal é a mais importante peça da política brasileira e ajuda a definir os rumos do país. É nela que o governo determina a prioridade dos seus gastos. É via orçamento, portanto, que se define quais áreas vão receber mais ou menos dinheiro e quais políticas públicas vão receber recursos. O orçamento secreto é uma distorção bilionária que prioriza negociações políticas com pouca transparência em detrimento do planejamento e da execução de políticas públicas. O dinheiro público acaba não obedecendo a critérios que garantiriam um acesso mais justo, igual e eficiente aos recursos. Segundo Úrsula Pérez, professora de Finanças Públicas da USP, isso gera uma série de indefinições que faz com que programas e melhorias em áreas como educação e assistência social não saiam do papel. Além disso, a distribuição do orçamento secreto tem gerado uma série de investigações sobre possíveis desvios de verbas em diferentes municípios do país. Gestores públicos são suspeitos de terem fraudado os registros das prefeituras para garantir repasses das emendas do relator sem prestar serviços na área da saúde. Nem o doutor Ulisses Guimarães, que foi presidente da Constituinte e presidente da Câmara ao mesmo tempo. O PMDB tinha 23 governadores de estado, o PMDB tinha 306 constituintes e o PMDB tinha o presidente da República. Nem nessa situação o doutor Ulisses Guimarães tinha o poder, sabe, na Câmara dos Deputados, que tem o presidente da Câmara atual, com uma coisa chamada orçamento secreto, que é a maior vergonha deste país. Porque se não fosse vergonha, não era secreto. Ora, por que define o orçamento secreto? Ninguém pode saber quem é o deputado que recebeu. Ninguém pode saber o que ele fez. Ora, se é uma coisa honesta, se é uma coisa digna, por que todo mundo não sabe? Por que o presidente da Câmara não publica? Por que os deputados não publicam? Se é secreto, tem safadeza. Esse aí que você ouviu é o Lula, em um discurso em março desse ano, antes da campanha eleitoral começar oficialmente. Ele também falou sobre o orçamento secreto como candidato à presidência. No Jornal Nacional, ele disse que as emendas do relator não são uma moeda de troca, mas viraram uma usurpação do poder. Abre aspas. Acabou o presidencialismo. O Bolsonaro parece o bobo da corte e ele não coordena nem o orçamento. Fecha aspas. Eleito, o Lula não tocou no assunto publicamente. Isso porque a sua equipe de transição negocia com o Centrão a manutenção do orçamento secreto em troca da aprovação da PEC da transição. Como você ouviu no Durma na terça-feira, a proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo petista para, entre outras medidas, liberar espaço no orçamento para o financiamento do Bolsa Família, o programa social de transferência de renda. O Lira é um ator importante nessas negociações. Além disso, nas eleições para a presidência da Câmara, ele já tem o apoio de diversos outros partidos. Ao declarar apoio ao deputado nessa sua tentativa de recondução na casa, o PT ganha poder de barganha também para negociar cadeiras na mesa diretora e nas comissões temáticas, cargos fundamentais para o governo conseguir pautar ou segurar propostas. E além disso, o presidente da Câmara é o responsável por autorizar votações de pedidos de impeachment contra o presidente da República, o que faz o relacionamento entre os dois cargos algo essencial para o chefe do executivo. Assim, o futuro do orçamento secreto é lançado em 2 frentes. Uma delas é a frente política. Assim como fez o Bolsonaro agora, o Lula pode suspender os pagamentos do orçamento secreto. Isso teria um peso grande na relação do governo com os parlamentares. Aí entra uma segunda frente, é a frente jurídica.
O professor de Direito da USP, Conrado Rubner, escreveu na sua coluna para o jornal Folha de São Paulo, na quarta-feira, que, abre aspas, esse é o mais típico caso em que a política partidária dificilmente conseguirá, por sua conta, resolver. É por isso o mais típico caso em que a intervenção judicial se faz legítima e urgente, fecha aspas. Essa frente é uma ação sobre a constitucionalidade do orçamento secreto que aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal desde 2021. A relatora, ministra Rosa Weber, chegou a suspender os pagamentos numa decisão liminar, mas o plenário revogou essa determinação, alegando que serviços públicos seriam paralisados e deu um prazo para o Congresso dar publicidade às emendas do relator. Isso nunca foi cumprido à risca, e o destino dos recursos continua sendo muito difícil de fiscalizar. Diante disso, entidades da sociedade civil lançaram uma campanha para pressionar o Supremo a julgar inconstitucional o orçamento secreto. Os organizadores anunciaram que vão entregar uma petição para Rosa Weber em 6 de dezembro, uma petição que já ultrapassou as 170 mil assinaturas. A Weber foi empossada presidente do Supremo em setembro. Por isso, ela que decide quando vai pautar o julgamento do orçamento secreto. Ela também se manteve na relatoria da ação, que pode selar o destino de um mecanismo definidor da política nacional nos últimos anos. A invasão do Congresso americano em janeiro de 2021 por apoiadores do ex-presidente Donald Trump que não aceitavam a derrota do republicano na eleição de 2020 deixou marcas profundas na democracia dos Estados Unidos. Quase 2 anos depois do ataque, as autoridades ainda atuam em várias frentes, como julgamentos, uma comissão no Congresso Nacional e medidas tomadas pela Casa Branca, hoje sob o comando do democrata Joe Biden. O redator Marcelo Montanini escreveu sobre o assunto. Marcelo, o que aconteceu com as pessoas que participaram do ataque ao Capitólio? A Justiça dos Estados Unidos condenou na terça-feira líderes de um grupo de extrema-direita às mais altas penas por sedição, que é a tentativa de depor à força o governo devido à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O Departamento de Justiça americano já prendeu e acusou cerca de 900 pessoas. Ao menos 316 pessoas foram julgadas e condenadas e 173 foram condenadas à prisão. Em outra frente, uma comissão do Congresso também investiga o episódio, entrevistando envolvidos e integrantes do governo Trump e analisando milhares de documentos. Diversas testemunhas afirmam que o ex-presidente americano instigou os apoiadores a atacar a sede do Congresso. Trump foi intimado a depor, mas entrou na justiça para não comparecer. A comissão não tem poder de julgar ou processar judicialmente o ex-presidente, mas as investigações buscam subsidiar o Departamento de Justiça, inclusive com informações que permitam a abertura de um processo contra Trump. O colegiado pretende divulgar um relatório até o final de 2022. Já o governo Joe Biden lançou a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo Doméstico, com ações para identificar, monitorar, punir e evitar a proliferação de grupos extremistas no país. O episódio desperta preocupação aqui no Brasil. O que tem sido feito para evitar que algo parecido aconteça aqui? Verdade, os bolsonaristas radicalizados fecharam estradas em diversas cidades do país. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e Polícia Militar agissem para desbloquear as rodovias. Os apoiadores do presidente chegaram a atacar as forças de segurança em Santa Catarina e no Pará. Atualmente, eles estão acampados em frente a quartéis pedindo golpe militar em diversas cidades do país. Moraes também bloqueou 43 contas de empresários suspeitos de financiar as manifestações golpistas e impôs uma multa milionária ao partido do presidente Jair Bolsonaro por questionar judicialmente o resultado da eleição sem apresentar qualquer indício factível. Em paralelo, o Tribunal Superior Eleitoral bloqueou 27 grupos de Telegram que defendiam o golpe militar e incentivavam os seguidores a organizar manifestações em prol da intervenção. E agora monitora grupos extremistas que possam ameaçar a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro de 2023. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. Como saber se você tem perfil para seguir carreira científica? Essa é uma dúvida comum para quem está escolhendo o caminho profissional, ainda mais no Brasil, onde a ciência enfrenta muitos desafios. O estagiário da redação Murilo Otávio conversou com 2 cientistas sobre o tema na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência como um dos temas principais. Murilo, que dicas que elas deram para quem está com essa dúvida? Eu conversei com a Beatriz Raposo de Medeiros,
que atua na área de linguística, e com a Catemari Diogo da Rosa, que é física e tem mestrado em ensino, filosofia e história das ciências. Elas ressaltaram alguns pontos em comum. Elas dizem que as experiências pessoais de cada pessoa devem ser levadas em consideração na hora de escolher uma determinada área. Existem diversas formas de se fazer ciência e o formato tem relação com a personalidade do cientista. Para entender isso, elas indicam que se ambientar dentro da área pode ser uma boa. Fazer iniciação científica e ir atrás de cursos preparatórios, workshops, seminários são coisas interessantes para um primeiro contato com a área de interesse. As duas também destacaram alguns pontos de atenção. O tempo de formação para quem quer trabalhar com a pesquisa é mais longo do que o das demais profissões e exige paciência para concluir esse processo. É comum que amigos, familiares e conhecidos se formem antes de você, por exemplo. Outra questão que elas citaram é o retorno financeiro, que nem sempre pode ser o esperado e pode demorar um pouco mais. Isso costuma depender da economia do país e da atenção do governo para a área. Você pode ler mais recomendações no texto do Murilo no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nesta semana, eu começo as nossas dicas culturais com 2 leituras. A primeira delas é o novo romance do Luiz Rufato. O autor de Eles Eram Muitos Cavalos está agora de volta com O Antigo Futuro, que acaba de ser publicado pela Companhia das Letras. O Rufato é especializado em narrativas urbanas que envolvem trabalhadores de classe média baixa. E nesse novo livro, ele conta a história de um brasileiro que, depois de uma tragédia, vai viver uma vida de exploração nos Estados Unidos. Mais que a saga de um personagem, esse romance reflete também a complexidade do que é nascer e ser brasileiro. A segunda dica é um dicionário. Isso mesmo, um dicionário Caiová português, que já está disponível na versão online no site da editora Javali. São 6.000 verbetes, ilustrações da artista Caiová, Misael Conciarça, fotos e depoimentos de colaboradores indígenas. A publicação é apoiada pelo projeto Rumos Itaú Cultural e idealizada pela professora de História Indígena Graciela Chamorro. A versão impressa vai ser lançada em 2023. Para ouvir, a gente indica o 5º álbum de Weyes Blood, o nome do projeto da cantora norte-americana Natalie Merring. O timbre dela ora lembra a Joni Mitchell, ora lembra a Aimee Mann. E as orquestrações são ricas e também podem evocar outra era. Mas nada é mais contemporâneo que a letra sobre se sentir só em uma festa de It's Not Me, It's Everybody, que abre um novo disco, And in the Darkness, Hearts Aglow. Vale ouvir o disco todo e não desistir se ele parecer meio New Age, porque tem uma aura de magia mesmo. Agora, difícil é não ficar repetindo essa primeira música em loop. Para assistir, não importa a sua idade, a Gama recomenda a série Wandinha na Netflix. Tem gente dizendo por aí que tá gostando mais dela do que da 2ª temporada de White Lotus. Nessa nova versão, a Wandinha já é adolescente e é interpretada por Jenna Ortega. Quem dirige a série é o Tim Burton, o que significa que dá para esperar humor e clima sombrio. E a atriz Christina Ricci, que faz a personagem na infância no filme de 91, tá no elenco também. Basta dizer que em uma semana desde o lançamento, a série já quebrou o recorde de visualizações no streaming. E para terminar, quem está em São Paulo não pode perder o Festival Zoom, que acontece no fim de semana no IMS Paulista, o Instituto Moreira Salles. São debates e oficinas, uma feira de fotolivros e bate-papos com artistas como Maxwell Alexandre, Célia Tupinambá, Thiago Santana e Greta Sarfati. Pela primeira vez no Brasil, o fotógrafo camaronês nigeriano Samuel Fosso protagoniza a mesa Autorretrato e Resistência, onde ele promete falar sobre sua trajetória, vida e trabalho. A programação completa, que é gratuita e gira em torno de fotografia,
arte e imagem, você encontra no site da Gama e na nossa newsletter. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas do Achamos que Vale. Até lá! Do futuro do orçamento secreto, passando pelas medidas dos Estados Unidos contra os invasores do Capitólio e pelos caminhos profissionais dos cientistas, e terminando com as dicas culturais da Gama, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini e Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Montanini, Murilo Otávio e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana, que traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até!